Nós temos aí a imagem do nosso campus centenário, uma imagem espetacular aérea que mostra toda a nossa potência. Bom, primeiro convite, nós vamos pensar coletivamente os espaços educativos do campus e a relação que esses espaços têm com o aprendizado. Estivemos recente, fomos convidados para estar na palestra do Antônio Novas, que é um grande pensador da educação, ex-reitor da Universidade de Lisboa, escreveu um monte de livros, palestrante, cuja especialidade é formação continuada de professores, e ele esteve aqui em Cuiabá, junto com Cristóvão Buarque, ex-ministro, e eu tive a honra de lhe perguntar qual que era o principal gargalo na perspectiva dele, do porquê de muitas pedagogias que foram inventadas, já estão sendo inventadas há cerca de um século e funcionam bem em áreas específicas, institutos, universidades, escolas ao redor do mundo, mas que não necessariamente tinham ganhado escala, né? Hoje a gente vê ganhar escala uma pedagogia muito semelhante à que nós temos no Instituto na Finlândia. Talvez seja o primeiro sistema de ensino nacional em que essa pedagogia do aprender fazendo, essa pedagogia do aprender com o aluno no coprotagonismo, junto com o professor, escolas, laboratórios, talvez ela tenha ganhado escala a primeira vez na Finlândia e agora vai ganhar vários países, não tenhamos dúvida. Mas ainda essas pedagogias estavam circunscritas em algumas regiões. E eu perguntei isso a ele, ele disse, olha, para mim o principal fator é a estrutura. Nós mudamos em muitos lugares, inventamos formas incríveis pedagógicas, mas tentamos colocar essas pedagogias numa estrutura tradicional, antiga, dessas nossas salas de aula tradicionais. Isso é um desejo que o campus tem há algum tempo, a pensar os seus espaços, ou seja, fazer um diagnóstico dos seus espaços educativos, todos, salas de aula, laboratórios, espaços abertos, quadra, para que a gente possa entender melhor como estamos e, a partir daí, mirar um horizonte, construir um projeto juntos, tá? Ainda não existe dotação orçamentária no horizonte, mas, ou seja, não há aqui uma promessa de que as coisas vão acontecer num determinado prazo, mas o projeto vai acontecer, nós vamos fazê-lo juntos, de forma coletiva, participativa, democrática, e esse projeto vai estar disponível na hora que o orçamento for possível, na hora que a gente conseguir buscar a verba para a gente conseguir, aos poucos, transformar os espaços do campus. Então, eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui sobre esse primeiro convite. O segundo convite, para daqui a pouco, para daqui a 15 minutinhos, é para que a gente consiga coletivamente dar um salto de qualidade no ensino superior. Eu já chego lá, tá? Bom, como se relacionam, então, diferentes layouts de espaços educativos, de salas de aula e as distintas formas de aprendizagem? Se nós, educadores, se eu, educador, nunca pensei nisso, eu estou deixando uma variável da equação de fora, uma variável muito importante dessa educação. Como é que a forma como nos organizamos, os móveis, a forma como nos posicionamos, como ela influencia no aprendizado. Aí eu trago aqui algumas primeiras reflexões. Reflexão 1. Por que existem diferentes tipos de teatro? Nós temos teatro de arena, teatros mais tradicionais, teatros esses que vão subindo os andares aí, com os camarotes, com diferentes formatos. E aí, qual seria a diferença da interação público-atores, né? Deixo essa primeira pergunta no ar, de um conjunto de perguntas que eu vou trazer para que a gente abra o campo de reflexão, para a gente se engajar nesse grupo de trabalho. O objetivo hoje, de novo, é que vocês se mobilizem para que a gente juntos crie um grupo de trabalho que vai ser intenso, mas que a gente consiga ali na frente fazer um diagnóstico e fazer um projeto de transformação dos espaços educativos do campus. Mais uma pergunta: como o layout influencia o resultado de uma reunião? Nós temos reuniões em círculo, reuniões em espinha de peixe, reuniões num layout mais, que eu vou chamar aqui de industrial, em fileirinhas. Como
o layout influencia no resultado da reunião? A gente tem, em geral, bastante experiência com reuniões, a gente já teve em reuniões muito produtivas, muito interessantes, e reuniões nem tanto. Todos nós já fizemos parte desses momentos na vida. E aí fica essa reflexão da relação, da disposição das pessoas, dos móveis, do ambiente que a gente está, da decoração com o resultado específico daquela reunião. E aí eu pergunto mais uma vez, alguém conhece, já teve a oportunidade de conhecer uma sala de aula montessoriana? Maria Montessori foi uma italiana, médica, criou uma pedagogia, hoje em mais de 60 mil escolas no mundo, e é uma pedagogia que ela tem uma grande prioridade, que é a autonomia do ser humano. Autonomia não significa fazer o que quiser, não significa deixar a criança totalmente livre, nada disso. Ela parte de um pressuposto filosófico, que eu acredito muito, que é que o ser humano nasce para aprender. Ele nasce com a capacidade de buscar o novo, de brilhar os olhos. Óbvio que para isso precisa de um monte de coisa, ele precisa se alimentar, precisa ter uma boa residência, precisa de um monte de coisas, né? Mas ele nasce com uma luz interna e é preciso estimular essa luz, né? É um pouquinho diferente das pedagogias tradicionais, onde a gente senta o estudantezinho ali aos 6 anos e diz para ele, a partir de agora, você não escolhe mais o que aprende, como aprende, quando aprende, com quem aprende, com quais colegas. É o tio ou a tia lá na frente que decide tudo, o tempo, o como, o quê. E numa sala de aula Montessori, você tem diferentes espaços de estímulos, espaços de arte, espaços de leitura, espaços de peças, de fazeres. Alguns pais e mães já foram na internet ver um quarto Montessori para criança, dependendo da idade, com a maçaneta na altura da criança, a cama mais perto do chão. Ou seja, a cada idade existe um nível de autonomia que pode ser dado para que aquela criança, depois aquele jovem, mantenha essa luz acesa em direção ao novo, ao aprender, a amar o aprendizado, né? Eu me lembro de uma entrevista que eu vi certa vez com o João Ubaldo, que é o autor de Viva o Povo Brasileiro, um dos livros, né, mais incríveis que temos na nossa literatura, e ele dizia que as professoras de literatura, na visão dele, cultuavam o ódio à literatura, porque ele tentou fazer a prova de vestibular do livro dele, e ele tinha errado todas as questões, porque ele não sabia a cor do paletó do personagem, não sabia nem mesmo a intenção dos personagens. E aí a gente vai dessa forma, obrigando o aluno a fazer aquela leitura, obrigando o aluno a sentar 5 horas por dia numa cadeira quadrada, a gente vai obrigando o aluno, por exemplo, numa fase de adolescência, que o mundo está explodindo em cores, os hormônios, as músicas, a gente o faz ficar 5, 6 horas sentadinho, às vezes olhando a nuca dos coleguinhas e reproduzindo, memorizando coisas. Então, a pedagogia Montessori, que tem suas qualidades e seus defeitos, desenvolveu salas de aula em vários níveis de idade, de aprendizado, que são salas de aulas ao estímulo. E aí, voltando aqui ao Antônio Novas, quando a gente perguntou, um colega do IF perguntou a ele como seria, então, a escola que ele imagina, já que ele também fez essa fala de um momento de crise que nós estamos em sala de aula, ele dizia, é uma escola do fazer, que os alunos estão em pé, desenvolvendo projetos, fazendo pesquisas, junto com os colegas, estão estudando, o professor liderando, o professor fazendo as provocações, trazendo os conceitos, os livros, uma escola do fazer. Se vocês forem no IF Maker, naquele espaço específico, ou no fábrica de software, ou em vários laboratórios incríveis que tem no campus, vocês vão ver que os alunos estão ali em pé, desenvolvendo projeto, te recebendo, ajudando uns aos outros, tudo isso liderado pelos professores. Ou seja, uma escola laboratório. E aí nós temos uma tradição nisso. Nós não estamos fazendo rompimento, propondo rompimento nenhum. Nós temos a tradição do aprender fazendo há mais de 100 anos. Nós só queremos transformar isso cada vez na centralidade dos nossos currículos e não na periferia do currículo, ou seja, a aula tradicional continua a maior parte do tempo e em algum momento o aluno vai para o laboratório, em algum momento ele vai desenvolver o projeto. Bom,
Mais uma pergunta: por que nossas salas de aula estão organizadas em fileiras? Aqui não vou discorrer muito isso, vou deixar a pergunta, acho que vale a procura, né, de cada um de nós. Bom, mas não podemos falar contra, não devemos falar contra a aula expositiva. A aula expositiva não está em crise. Eu coloquei grandes oradores aqui embaixo, começando pelo Marcelo Gleiser, um dos maiores cientistas brasileiros, físico. Coloquei Karnal, um grande comunicador de várias áreas, da filosofia, das humanidades, de várias áreas, e um dos maiores oradores de todos os tempos que nós tivemos no Brasil, Ariano Suassuna. Coloquei esses caras para dizer que 1 hora sentado ouvindo esses caras pode te transformar para sempre. Então, a aula expositiva tem um poder impactante. Contudo, coloquei as porcentagenzinhas aqui do lado, que a gente tem que pensar sobre isso. Se eu tenho 90% do meu tempo, do meu componente curricular, de aula expositiva, aí eu tenho um problema. Dependendo do componente curricular, se eu tenho 50% do tempo falando e os meus alunos ouvindo, eu ainda tenho um problema. Então, aqui a reflexão é a seguinte: a aula expositiva ela segue firme, ela segue importante, mas em que medida? Aí, cada um de nós, diante de conhecimentos da ciência da educação, conhecimentos das nossas áreas específicas, a gente precisa decidir, né, qual a porcentagem de aulas expositivas. Mas, se a gente passa no corredor e 90% do tempo ainda temos um falando e 40 ouvindo, a gente ainda tem um problema, tá? Deixo aqui essa reflexão. E aí, trago aqui a necessidade da gente dar um salto em direção a uma educação dos diálogos. Diálogo não é só falar e ouvir. Diálogo é um encontro entre humanos, universos. Ou seja, cada ser humano é um universo de saberes, de inteligências. Como diria Paulo Freire, não há saber mais nem saber menos, né? O saber científico é muito importante, o saber filosófico, o saber das artes, o saber das comunidades. Nós estamos no espaço de fazer ciência e de ensinar pela ciência, mas nós também ensinamos pelas artes, nós também ensinamos pelos esportes, e isso é muito importante. Isso é muito poderoso. Aqueles que ainda não conhecem, por favor, assistam, vejam palestras, leiam livros do Tião Rocha, um educador brasileiro, referência, grande pensador da educação do presente e do futuro, da pedagogia da roda, do poder que é o encontro entre pessoas que trocam. De novo, o professor não perde protagonismo, tá? Ele deixa de ser aquele que fala para 40 ouvintes e vira um maestro de 40 músicos, né? Bom, e uma pergunta: é possível a gente ter aula expositiva em círculo ou semicírculo? Quais seriam as vantagens? Estou fazendo essas reflexões todas porque, perceba, nós temos uma orientação oficial no campus de uma vez que as pessoas que vão organizar a sala de aula, elas já organizam em fileiras. E por que não em círculo e por que não em semicírculo? Em que momentos vale ter uma aula expositiva num semicírculo ou num círculo? Bom, mais perguntas do que respostas, porque a gente vai precisar responder isso com o nosso grupo de trabalho. E aí eu deixo aqui vários layouts que eu fui buscar no Brasil, no mundo, na internet rapidamente, uma sala de Harvard, uma sala de um país asiático, com os diferentes layouts. Cada um desse desenhozinho aqui vai influenciar de uma forma específica o processo de aprendizagem. Então, a gente que está no dia a dia da sala de aula, isso aqui é ferramenta básica para a gente, né? Esse é o momento da gente tentar entender como é que são os melhores formatos, layouts, para que a gente possa fazer esse diagnóstico no campus e construir esses projetos juntos. Então, eu chego ao final aqui do primeiro convite, grupo de trabalho 1, que é a transformação dos espaços educativos no campus Cuiabá. Quem vai fazer parte? Todos estão convidados, tá? Educadores, estudantes, familiares que quiserem participar. Agora, vai ter cronograma, vai ter subgrupo de trabalho, vai ter prazo para entrega dos resultados. Nós vamos, de novo, estudar outros casos mundo afora. Nós vamos trazer pessoas para nos ensinar. Já começamos, né? Já teve uma live sobre isso.
de uma universidade de Minas Gerais que ganhou prêmio internacional porque transformou o prédio todo. Mas nós vamos continuar fazendo isso para ter, em dezembro, já um projeto do possível, da transformação possível, a partir de encontros quinzenais. Então, para fazer parte, venham fazer parte. Eu sei que, por exemplo, as áreas das humanidades sonham em ter salas temáticas, né? A sala da geografia, a sala da filosofia, assim como outras áreas têm os seus laboratórios, e é maravilhoso ver os professores trabalhando algoritmo num laboratório de computação e robótica, trabalhando projetos em várias áreas da engenharia. Os professores da humanidade também querem. Hoje eu estava me lembrando uma história com o nosso colega Juliano, que no intercâmbio que eu fiz na Nova Zelândia, os alunos é que se mexiam de sala, né? Os professores tinham salas fixas nas áreas. Então, o laboratório de química, aliás, bem semelhante ao que nós temos hoje, fenomenal, mas eu estava me lembrando da aula de história. A aula de história, a sala de história, ela era escura. O professor tinha uma mesa de madeira, tinha uma iluminação num abajur que via no rosto dele, assim, ele era bem ruivo, barbudão, assim, dava um ar, assim, bem de história mesmo. Ele amava charge, então tinha charges impressas grandes por toda a parede. Ele fazia um semicírculo e ele ficava na mesa dele na ponta do semicírculo e ela era mais escurecida, visivelmente. E tinha tinha umas iluminações contra a parede e a iluminação na mesa dele de abajur que ia na cara dele, assim, dando um aspecto de vou contar uma história profunda. Você sai do corredor, suado, quente, vem do intervalo, era pisar na sala de aula, você já estava transformado ou começando a se transformar para aquela aula de história. Já estava na energia do professor, com a decoração do professor. Ou seja, isso é possível no nosso campus? Não sei, nós vamos estudar isso. Não sei ainda, nós vamos estudar isso. Nós temos dificuldades de espaço, temos várias questões, mas nós vamos estudar isso juntos, tá? Então, fica aqui o objetivo para esse grupo de trabalho, o convite, né, para esse projeto, para esse grupo de trabalho, cujo objetivo é diagnosticar e projetar espaços educativos do campus. Nós estamos falando de salas de aula, laboratórios, espaços abertos, etc., de forma a atualizá-los. A pedagogia EPT, para o Ser Mais. O que é isso? Uma pedagogia para o Ser Mais, uma pedagogia mais adequada aos tempos atuais, no sentido de desenvolvimento de autonomia dos estudantes, de colaboração, de diálogo, de criticidade. Criticidade no sentido de pensar o mundo, de inventar o mundo, de inventar a tecnologia, né, do mundo, de pensar os problemas e pensar também as soluções, em prol da formação disso que a gente está chamando de cidadãos profissionais, ou seja, essa pedagogia integral, um ser humano omnilateral, como é mais adequado nos conceitos aí da nossa instituição, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, ou seja, o ser humano em todas as suas dimensões. Por isso eu disse, aprender pela ciência, aprender pela extensão, aprender pelo esporte, aprender pelas artes, e por aí vai. Fica o primeiro convite, é só entrar em contato com a gente, todo mundo, pode ser por e-mail, pode ser pelos nossos telefones, todo mundo tem os nossos telefones. Na próxima semana nós já vamos formar esse grupo, devemos mandar também um formulário para aqueles que desejarem, e como aconteceu no ensino médio, vai ser intenso, vai ser trabalhoso, teremos momentos difíceis, momentos de muito aprendizado, mas vai acontecer. Semana após semana, nós vamos avançar em direção a fazer um bom diagnóstico e a apontar caminhos para essa área do campus.